Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Amerschlack. Eu sou médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu trabalho na área de hematologia, transplante de medula e terapia celular, ou terapias avançadas, como a gente está hoje denominando essa área, né? Em primeiro lugar, eu não podia deixar de vir nesse evento sem prestar uma homenagem para Merula Stigl, né? Que foi minha amiga desde os 12 anos de idade e acompanhei a sua vida inteira. E também de estar aqui também, que faço parte desse movimento desde o seu início e trabalho desde o seu início. Então, para mim é um privilégio enorme e eu agradeço aqui a Caterine, ao Denis, ao Fábio, o privilégio de poder estar aqui presente, coordenando esta mesa. Eu acho que essa mesa é fundamental nos dias de hoje. Eu acho que vai ser muito importante, ao final do dia de hoje, a gente escrever um documento sobre ela, pelas dificuldades que a gente tem sempre que se quer implementar novas tecnologias dentro de um país em desenvolvimento. Então, esse que é o nosso objetivo, é chegar ao final desse evento, tirarmos conclusões importantes, por isso que nós tivemos o privilégio aqui de convidar pessoas dos vários setores que podem dar suas várias visões sobre essa questão tão complexa. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma apresentação inicial de conceitos, porque não sei se todo mundo tem o conceito geral daquilo que nós estamos falando. Nós vamos basicamente abordar a questão do CAR-T-cell nesse momento, apesar que nós sabemos que outras terapias avançadas estão emergentes, né, como terapia gênica, como células NK, células voltadas para vírus. Nós vamos focar hoje particularmente no CAR-T-cell. E vou apresentar também, em nome do Einstein, em nome da USP de Ribeirão Preto e em nome da Fiocruz, aquilo que nós temos de pesquisa clínica e que fui municiado por essas duas outras instituições de material para poder ser apresentado aqui. Muito bem. Então, essa é a minha palestra, é falar sobre como que a pesquisa pode ampliar o acesso dos pacientes do SUS. Eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa palestra, e aqui, só para aqueles que não estão habituados, isso aqui é uma figura do que nós chamamos de CAR-T, né? Então, o que é o CAR-T-cell? É basicamente você usar um linfócito, isso aqui é um tipo de glóbulo vermelho, que é uma célula T, não é? Eu vou mostrar como é que ela é preparada, mas o que é importante é que ela tem aqui um domínio coestimulatório e ela tem aqui um alvo, né? E esse alvo, ele ataca exatamente um pedaço ou um alvo da célula tumoral, né? Então, isso que é uma célula CAR-T. Como é que isso é preparado? Isso é preparado retirando-se, seja de normalmente o que nós fazemos é do próprio paciente, mas também isso pode ser, em termos de pesquisa, tirado de um doador. A gente ativa esses linfócitos são transduzidos. O que é transduzir? Inserir nele um vetor, normalmente esse vetor é viral, para que ele possa expressar um alvo que possa atacar a célula. Essas células são expandidas no laboratório em cultura, depois elas são ou não criopreservadas e voltam, então, para o paciente. Essa que é basicamente o esquema. Eu tomei conhecimento disso, eu sempre gosto de mostrar essa foto, porque, para mim, isso foi uma surpresa. Quando eu estava num congresso, em 2012, nos Estados Unidos, e foi anunciado o caso dessa menina chamada Emily,
que tinha recebido um CAR-T por conta de uma leucemia linfocítica aguda, e ela tinha sido tratada com várias linhas, inclusive transplante de medula óssea, e hoje ela está assim, né, curada. Então, isso mexeu com todos nós da área de hematologia, a mim particularmente, e desde então eu resolvi que eu tinha que, de alguma forma, entender um pouco disso e me meter nessa história. Existem hoje vários produtos registrados aqui no Brasil de terapia avançada. Aqui estão vários deles. Desde o ano de 2020, esses produtos foram aprovados aqui no Brasil pela Anvisa, e vocês veem aqui 2020, 2022 até 2024, todos esses produtos, e aqui vocês veem que o preçozinho deles aqui não é nada competitivo em nível nacional, né? Você tem produtos aí que variam de 2 a 7 milhões de reais para tratamento de doenças. E agora, recentemente, temos mais 2 produtos sendo submetidos, e vocês veem que esses preços podem chegar a 18 milhões. Então, por isso, esse é o objetivo da nossa reunião, é como ter acesso a isso. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, vocês veem aqui que, ano a ano, vem aumentando o número de procedimentos de CAR-T. 2024, estima-se que mais de 4.000 procedimentos vão ser realizados nos Estados Unidos, e aqui estão as principais indicações. Quando a gente vê essa divisão das indicações, a gente vê que ela varia entre o que nós chamamos de CAR-T comerciais, que são aqueles que vêm da indústria farmacêutica, para aquilo que nós chamamos de CAR-T acadêmico. O CAR-T acadêmico, eu vou mostrar para vocês, é aquele que a gente desenvolve em instituições acadêmicas. Por exemplo, nós temos um produto em desenvolvimento na nossa instituição, a USP de Ribeirão tem um produto em desenvolvimento lá, a Fiocruz assinou agora uma transferência de tecnologia para ter um produto, a Universidade Federal do Ceará está submetendo a Anvisa, está com um projeto submetido, o Butantan e a USP de São Paulo também. E aqui vocês veem os resultados, quer dizer, quando a gente mostra esses resultados, é impressionante, porque são pacientes muito tratados. Então, por exemplo, em linfomas, você consegue ainda curar em torno de 40% dos pacientes que não respondem mais a nada. E a mesma coisa a gente vê em leucemia aguda, né? Em leucemia aguda, você vê que em crianças, por exemplo, nós chegamos a cifras de 70%, 80% de cura de crianças que não tinha mais o que ser feito por elas. Com relação aos protocolos clínicos que nós temos no Brasil, o primeiro que foi aprovado foi o protocolo exatamente do Einstein. O protocolo foi aprovado pela Anvisa em 2023. Está aqui o João, que foi nosso parceiro aqui. Eu digo parceiro porque eles não foram só aqueles que avaliaram o projeto, mas participaram dele e nos ajudaram de uma forma incrível a que a gente pudesse ter esse produto aprovado, porque, obviamente, uma instituição de pesquisa não tem o mesmo expertise de uma indústria farmacêutica. Então, nós tivemos que aprender muito, e muito disso a gente aprendeu com o grupo que o João coordena. Depois, agora, em 2024, a Faculdade de Ribeirão Preto, que tinha realizado o primeiro CAR-T no Brasil, de forma compassiva, eles tiveram o seu estudo aprovado, que eles deram o nome de Cartedral, é um estudo para linfoma e leucemia aguda multicêntrica. E aqui eu citei as outras iniciativas em andamento da Universidade Federal do Ceará e do Butantan e da USP de São Paulo. Aqui para mostrar para vocês que quando você fala em CAR-T dentro de uma instituição, isso envolve a instituição inteira, né? Isso não é um projeto de uma pessoa, isso não é um projeto de um departamento, isso é um projeto institucional. Então, por exemplo, na nossa instituição, nós começamos o nosso projeto
aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa, onde, na bancada, nós temos pesquisadores, pós-graduandos, que desenvolvem vetores, que desenvolvem tecnologia de ponta. Quando isso está pronto, isto vai para uma área que nós chamamos de GMP, uma sala limpa, que é onde nós podemos, então, preparar essas células para serem usadas em humanos. Depois disso, isto vai para o Centro de Oncologia e Hematologia, que é o setor que eu trabalho, que é o setor de transplante, e aqui é onde essas células são aplicadas. E nós temos uma instituição, um departamento no Einstein, que é uma organização de pesquisa acadêmica, e essa organização de pesquisa acadêmica é responsável por dar qualidade à pesquisa, monitorar as pesquisas e garantir que elas estão sendo feitas dentro das boas práticas clínicas. E, finalmente, nós temos um departamento de inovação na instituição, que cuida exatamente das patentes, de verificar o que pode ser aproveitado dentro desses projetos. Essa aqui foi nossa primeira paciente, ela recebeu as células em 2023, aqui é a doença dela, como vocês podem ver aqui, e aqui vocês veem que ela sumiu, quer dizer, o CAR-T funcionou. Né? E aqui é a nossa experiência em CAR-T. Hoje nós temos 22 pacientes em CAR-T. Aqui eu não vou descrever para vocês quem são eles, mas vocês veem que uma questão muito importante aqui é a gente avaliar a toxicidade. Então, não é uma panaceia fazer CAR-T-cell, 64,7% dos pacientes têm algum tipo de complicação, e muitas vezes complicações graves. Então, isso tem que ser feito em centros de referência, não é para ser feito de uma forma indiscriminada. Aqui, vocês veem que, mesmo com o CAR-T, você tem uma taxa de recidiva. Né? A nossa taxa de recidiva aqui foi de 14,3%, e aqui, vocês veem aqui, esse aqui já é exclusivamente o CAR-T Einstein, que nós já aplicamos, estamos no 8º caso agora, e vocês veem aqui os tipos de pacientes e as complicações, os vários tipos de complicações que esses pacientes têm. E aqui os nossos resultados. Né? Então, vocês veem que 83,3% dos pacientes foram bem. Então, isso deixa a gente bastante animado para que possamos continuar nessa luta. E não basta isso, quer dizer, a gente também, através do Departamento de Inovação, nós desenvolvemos, junto com o Hematolog, que eu convido aqueles que tiverem interesse, nós temos um stand aqui, junto com o Amigo H, aqui na parte educacional do evento, e que o Hematolog desenvolve também apps. Um deles, que foi desenvolvido, é o Cartilog, que pode ser usado, pode ser adquirido nas lojas da Apple, e que ele ajuda as pessoas a ver qual é o grau de toxicidade que os pacientes têm, e também pode ajudá-los a que conduta eles devem tomar. Aqui já é o pessoal da USP de Ribeirão Preto. Eles, na fase em que eles faziam os casos ainda fora de um protocolo clínico, eles fizeram 7 pacientes não Hodgkin, em uso compassivo. Aqui estão os resultados deles, vocês veem que muitas vezes são doentes muito graves. Aqui, esse pretinho aqui é tudo carga de doença, aqui vocês veem esses pacientes como responderam. E aqui é a casuística deles em leucemia linfocítica aguda, e vocês veem que eles também têm uma taxa de efeitos adversos também bastante grande, em torno de 75%. Né? E aqui está os 20 pacientes que eles tiveram de uso compassivo, os resultados que eles obtiveram aqui em leucemia linfocítica aguda e em linfomas não Hodgkin. O azul é resposta completa e aqui é o tempo. Né? Muito bem. E agora eles estão com um estudo, agora sim um estudo aprovado, que está começando agora a recrutar pacientes, e esse estudo é um estudo fase 1, 2, pretende incluir 81 pacientes, e essas são as instituições que estão parceiras para receber os pacientes da USP de Ribeirão.
Aqui é interessante, isso aqui, eles fizeram uma fábrica de terapias avançadas em Ribeirão Preto. Isso foi através, na época, quando tinha uma associação com o Butantan, e essa fábrica tem ela é bastante boa. E eu queria agora ressaltar o projeto da Fiocruz. Eu, pessoalmente, tenho uma esperança muito grande nesse projeto da Fiocruz, porque a Fiocruz comprou a tecnologia de uma empresa chamada Caring Cross, baseada nos Estados Unidos, de uma pessoa que foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro desenvolvedor de vetores de vetores comerciais, que foi o Boro Drupolik. E ele voltou para os Estados Unidos e lá ele fez uma espécie de uma empresa, uma startup, sem finalidades lucrativas, cujo objetivo é ajudar países em desenvolvimento. E, dentro disso, ele vendeu essa tecnologia para a Fiocruz. E uma coisa muito importante foi que a Anvisa ela estabeleceu que tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan teria uma certa, vamos dizer assim, distinção no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, isso é muito importante, porque significa que eles podem conseguir algum tipo de fast track ou de rapidez nas resoluções dessas situações. Aqui foi o lançamento do programa com a Caring Cross. Essa moça aqui, que está aqui baixinha, é a ministra, né? E todas as pessoas aí envolvidos. E aqui, por que a Fiocruz? A Fiocruz, por conta do que ela faz de vacina, né? Então, o fato de você desenvolver vacina é muito parecido com você desenvolver vetores. E com isso, você aproveita uma capacidade instalada que pode andar mais rápido, né? E esse aqui é o projeto deles. O projeto deles é um projeto descentralizado, onde o que eles chamam de point of care, cada hospital vai ter o seu projeto com o vetor deles, e o custo vai ser 1/10 do custo dos produtos comerciais. Isso já tem trabalhos mostrando que funciona essa tecnologia. E aqui é o que eles estão desenvolvendo. Eles estão ainda com certa dificuldade de aprovação junto à Anvisa, mas que provavelmente essas coisas vão ser sanadas, obviamente levando em consideração a segurança do paciente, que a ideia é ter um container em cada hospital, ou em cada centro, para poder manipular essas células, e essas células seriam preparadas, os vetores aqui, de forma central na Fiocruz, e depois devolvidas para esses vários centros, do qual o INCA já faz parte. Nós, lá no Einstein, também já estamos fazendo parte desse projeto, e está se buscando outros parceiros para essa situação. Então, para concluir, eu queria dizer que a pesquisa clínica pode ajudar no desenvolvimento da tecnologia nacional e no acesso a pacientes, principalmente SUS, deve embasar o desenvolvimento de produtos. A produção pode ser centralizada ou descentralizada, mas ela tem que ser estimulada de alguma forma. Esforços de todas as partes, como o Ministério da Saúde, em todas as suas vertentes, planos de saúde, instituições hospitalares e de pesquisa, farmacêuticas, devem ter um esforço conjunto, apoiando junto a já existentes iniciativas, não pulverizando esforços para viabilizar rapidamente o acesso a essa nova e promissora tecnologia. Então, feita essa introdução e mostrando para vocês essa questão da pesquisa e das iniciativas acadêmicas nacionais, eu queria, então, iniciar passando a palavra para o meu querido João Batista Silva Júnior, que é gerente da Gerência de Sangue, Tecidos, Células, Órgãos e Produtos de Terapia Avançadas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai fazer as suas considerações sobre o papel da agência e como que ela se insere nesse processo todo, tanto de aprovação dos produtos comerciais, como no desenvolvimento de tecnologia nacional. Por favor, João.
Bom dia, pessoal. Obrigado, Dr. Nelson. Quero agradecer em nome da agência a Caterine e toda a Brale pelo convite. Eu estou retornando de um evento agora cedo, que tem um grupo discutindo sobre assistência farmacêutica e farmacoeconomia. E é interessante porque o Dr. Nelson traz essa questão, né, da precificação e por isso nós já sabemos quão difícil é o acesso a esses produtos, né, do ponto de vista do nosso sistema, principalmente o Sistema Único de Saúde. Então eu queria colocar alguns pontos, assim, baseado na fala do Dr. Nelson. Primeira coisa, nós estamos diante de um produto terapêutico muito inovador. A Anvisa, ela regula N processos, né, e N serviços e produtos. Se a gente pensar aqui, medicamentos dos mais antigos, né, desde um paracetamol, por exemplo, até uma terapia avançada. E se vocês pensarem um pouco nisso, vocês vão ver a diferença que existe, obviamente, de tecnologia, de conhecimento. Isso tudo demonstra uma necessidade da agência em pensar mecanismos de aprovação, né? E aí vamos retomar um pouco o papel da Anvisa, né? Ela tem um papel, é como se fosse a porta de entrada de produtos e serviços no país, tanto de produtos e serviços que vêm de fora, né, por mecanismos de registro de produtos que estão sendo desenvolvidos fora do país, até do ponto de vista de entrada no nosso sistema de saúde, propriamente dito, de produtos desenvolvidos aqui dentro do nosso país. Então, ela tem um papel importante nesse sentido, ela faz parte de um ecossistema de saúde complexo, e eu quero chamar a atenção para esse ecossistema, porque eu acho que vem de encontro, vem com o que o doutor Nelson está falando, porque a partir do momento que ela aprova ou um ensaio clínico, ou ela aprova um produto para uso populacional, porque são duas fases, né? Todo produto ele vai passar por um processo de desenvolvimento. A Anvisa ela entra quando o produto já está num processo, já passou pelas fases pré-clínicas, né? Estudos in vitro, estudos em animais. Você já tem, nós podemos dizer no jargão regulatório, já tem uma prova de conceito do ponto de vista de que pode ser que funcione em seres humanos, e já tem uma prova também de segurança, pelo menos em animais in vitro. Isso passa para ser desenvolvido em seres humanos, e é um processo longo de desenvolvimento. Então a Anvisa entra nesse momento aí, ela acompanha o processo de desenvolvimento nacional e também internacional, claro que está sendo desenvolvido aqui no território brasileiro, para ela observar esse processo todo, obviamente proteger os participantes de pesquisa, mas também observar o desenvolvimento, para que ela possa, ao registrar, ao chegar o momento de registro, né, quando se comprovar que esse produto é seguro, ele é eficaz e ele pode ser produzido com qualidade para ser usado em larga escala na população, aí existe um registro, uma aprovação, e logo depois ela vai monitorar isso. Então, nesse processo, é importante pensar o seguinte: todo produto registrado, vou pegar o exemplo do paracetamol, que todo mundo conhece, né? Até um CAR-T, por exemplo, uma terapia avançada, todos eles são registrados e cada registro é diferente. Por que é importante isso? Foi uma discussão que nós fizemos hoje cedo e eu acho interessante aqui. Porque a visão do paciente, do médico, né, da própria indústria e dos governos, né, ou dos gestores que compram esse tipo de produto, pensam que é tudo igual. Não. Cada registro tem modelos diferentes de registro. Obviamente, um registro para a Anvisa de um fabricante de um paracetamol aí é muito mais simples, porque você tem muito conhecimento sobre aquele produto. Já foi monitorado por muitos anos esse produto na vida real da população. Você sabe as condições, os controles de qualidade estão muito definidos. Quando você vai para uma tecnologia nova, ele é registrado, porque para a lei diz o seguinte: você registra quando o produto é seguro, ele é eficaz e ele é produzido com qualidade. Obviamente, quando você está trabalhando dentro de uma perspectiva de uma doença rara, né, ou de uma doença rara também, né, uma doença grave como um câncer, onde você não tem mais alternativa terapêutica disponível, você pensa, espera aí, é diferente, né, a avaliação aqui, porque não pode ser a mesma avaliação de um produto para hipertensão arterial, que eu tenho milhares de N e possibilidades de desenvolvimento daquele produto. Então você faz um processo, precisa fazer um processo regulatório diferenciado, que mantenha
uma aprovação baseada em segurança, eficácia e de qualidade, mas uma aprovação que perpassa a questão do contexto terapêutico, para quem está sendo esse processo. Isso é uma coisa que a gente chama, na Anvisa, ou no mundo regulatório, de aprovação com foco no paciente. Né? Que se eu fosse pensar no foco da agência, era muito mais fácil. Não, espera aí, espera ter lá 1.000 pacientes, 2.000 pacientes, para a gente ter bastante certeza de como é que esse produto ele se comporta. Ainda mais, pessoal, um produto, o Dr. Nelson falou aqui, um CAR-T é um exemplo, né? Você pega uma célula, nesse caso do próprio paciente, mas já tem estudos aí com células doadas ou de bancos de células, né? Você modifica geneticamente essa célula através de um mecanismo complexo, uma biotecnologia que envolve um vetor viral, enfim, ou pode ser outro tipo de vetor. Hoje existem tecnologias para fazer uma edição gênica bem mais complexa. Então você faz uma mudança desse tipo, entrega essa célula ao paciente, e aí? Como é que isso vai ser, né, ao longo prazo? Então, todo esse ponto, esse mecanismo de registro, por isso estou chamando a atenção para isso, que eu sei que tem gestores aqui, tem prescritores, é importante entender isso. Quando a Anvisa registra, ou os Estados Unidos, o FDA, ou a própria Europa também, no EMA, registra esse tipo de produto, foi feito um mecanismo regulatório específico para atender esse tipo de produto. Então, o que acontece aqui? Vamos pegar o exemplo do paracetamol e o exemplo do CAR-T, por exemplo. Primeira coisa, um paracetamol hoje, por exemplo, você tem outras vias, você sabe, conhece o genérico, você conhece os similares, não tem esses jargões, não sei se todo mundo conhece esses termos, mas hoje em dia já se sabe. Então, às vezes, uma indústria que está desenvolvendo um paracetamol, querendo produzir um paracetamol, talvez igual um outro, ele vai fazer um mecanismo de registro de genérico, um mecanismo de registro de biosimilares ou similar. Ou seja, ele vai encurtar o processo ali, porque já foi muito estudado, né? Para o caso de doenças, um CAR-T, o caso de doenças raras, ou de que não tem alternativa terapêutica, você vai inventar outros mecanismos, vai desenvolver outros mecanismos. Por exemplo, uma aceleração do processo de desenvolvimento. Você sabe que para desenvolver um medicamento normal, comum, você tem a fase 1, que é a fase onde você vai aplicar em seres humanos, e essa fase, ela em geral, se usa em seres humanos saudáveis, né? Imagina usar uma terapia gênica num indivíduo saudável, não existe. Então, por aí você já vê que é diferente. Então, o desenvolvimento é diferente. Apesar que existe o termo, né, CAR-T acadêmico e CAR-T industrial, para nós reguladores não tem muita diferença. A diferença, obviamente, é a escalabilidade, né? É a capacidade, por exemplo, de uma indústria de investimento em desenvolvimento e outras questões. Mas é importante que todas as pessoas que estão aqui, pacientes, pesquisadores, saibam que o rigor é o mesmo. Quando a gente pega um dossiê, por exemplo, de uma empresa internacional, uma biotech grande dessas, que tem muita expertise, estão junto com as universidades americanas ou europeias, então a gente tem regras, né, e discussões a serem feitas com essa empresa, o que foi feito aqui com o Dr. Nelson e a equipe dele. É a mesma discussão e o mesmo rigor. Para dizer o seguinte, para dizer que não importa se é uma escala pequena, ou se é uma escala grande. Obviamente, existem aí critérios, o Dr. Nelson pode discutir melhor, de desenvolvimento de financiamento, que são diferentes, isso eu não estou discutindo, mas do ponto de vista científico e regulatório, não tem diferença, né? Por quê? Porque já no processo de desenvolvimento, eu falei para vocês do modelo regulatório, quando vai se desenvolver um modelo regulatório para esse tipo de produto, ele já é uma coisa chamada adaptada, né? Então, você faz uma fase 1, fase 2, uma fase 1 já com paciente, você já acelera o processo. Por exemplo, eu não posso esperar do Dr. Nelson, por exemplo, para registrar esse produto, ou para dizer, olha, não, ele está eficaz, ele está seguro, eles já experimentaram todas as alternativas possíveis para dizer como é que esse produto ele é eficaz, em que condições. Não posso esperar que ele faça em 1.000 pacientes, como se faz com a vacina, em 5.000 pacientes. Então, tudo isso também é levado em conta. E aí você vai fazendo um mecanismo de desenvolvimento adaptado, né? Também de registro adaptado, existem vários tipos de registro, por isso que é muito complicado aproveitar aqui os gestores locais, quando fala assim, mas foi registrado nos Estados Unidos, tudo bem, em geral, para a maioria dos medicamentos pode ser que dá certo, mas para a terapia avançada não, porque os mecanismos são diferentes de monitoramento, os mecanismos de registro são diferentes,
E terapia avançada, o Dr. Nelson falou, é um produto muito linkado ao serviço. Então, se você não tiver uma regulação também do serviço, do prescritor, do tratador, de quem vai manipular essa célula antes de aplicar no paciente, você não consegue a eficácia necessária. Então, é complexo, eu estou aqui já acabou meu tempo. Eu queria só aproveitar os últimos segundos que eu tenho para dizer que a Anvisa está pensando nisso, ela faz parte de fóruns internacionais, essa é a grande discussão que acontece nos fóruns regulatórios internacionais, tem aplicado isso nas legislações brasileiras, né? Inclusive o Dr. Nelson falou dos editais, esses editais são muito importantes porque traz para a gente uma possibilidade de fazer flexibilizações, nesse caso, para o desenvolvimento nacional, porque você consegue trazer, né, transferência de tecnologia também regulatória para esse processo. Acho que esse ponto a gente vai ter talvez alguma oportunidade de discutir melhor, mas é isso. Acho que a mensagem é que nós, diante de produtos inovadores, com foco no paciente, nós precisamos desenvolver regulação inovadora com foco no paciente, baseada em riscos, né? E utilizar um processo de acompanhamento de longo prazo, que é o que nós estamos fazendo, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Batista. A gente vai deixar as discussões para o final. Eu queria convidar, então, a doutora Vanessa Tait, que é diretora de transformação da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai falar aqui sobre o papel dos prestadores na negociação com a indústria e com as operadoras para viabilizar o acesso às terapias avançadas. Por favor, doutora Vanessa. Obrigada, doutor Nelson. Bom, queria agradecer a Caterine e a Brale pelo convite, doutor Nelson também, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E antes de falar sobre o papel dessa intermediação, especificamente, eu queria fazer uma reflexão sobre a necessidade da gente ter no país, não só no sistema público, mas também no sistema suplementar, o conceito de centros de referência. No SUS isso já é melhor estabelecido, né? Na saúde suplementar, não tem muito bem esse conceito, é muito mais baseado na concorrência entre players privados. E aí todo mundo quer fazer tudo. Só que quando a gente fala de terapias tão específicas e que precisam de uma qualificação tão alta como das terapias avançadas, na minha visão, não é viável que todos os prestadores realizem CAR-T, por exemplo. Claro que precisa de uma infraestrutura básica do centro, então tem acontecido muito mais em hospitais em que já é realizado, por exemplo, o transplante. Mas será que a gente tem tido uma visão do país de qual é a estrutura que a gente tem que ter para que os pacientes tenham acesso, mas que também não seja descentralizado a ponto de ficar com menos controle do que a gente gostaria? E aí, controle aqui, eu estou dizendo pelo seguinte: como a gente está falando de terapias que têm um custo muito alto, entre 2 e 8 milhões, como o Dr. Nelson mostrou, a gente não pode ter dúvida da indicação desses tratamentos. E como é que a gente vai conseguir, de alguma forma, avaliar e acompanhar ao longo do tempo se os pacientes que realmente têm indicação e têm potencial de se beneficiar, de acordo com a pesquisa clínica, eles estão sendo os pacientes para quem está sendo indicada essa terapia? Na minha visão também, se a gente tiver centros de referência. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão aqui, de como é que a gente, na saúde suplementar, implementa esse conceito de centro de referência. E aí, considerando esses hospitais que vão realizar as terapias CAR-T, eu acho que tem um papel também a ser cumprido de coletar dados. O Dr. Nelson depois pode comentar também, né, sobre o registro que já está sendo implementado para acompanhar os pacientes que realizam terapia celular, porque grande parte da discussão de custo-efetividade dessas terapias vem do fato de que a gente tem ainda incerteza sobre o benefício de longo prazo. Então, imagina que eu vou fazer um tratamento que tem todo o custo no momento zero, se esse benefício se sustentar por muitos anos, fica mais custo-efetivo. Se esse benefício acabar logo depois do fim dos estudos, e eu não sei, porque a gente não tem dados ainda de tão longo prazo, já é menos custo-efetivo. E o que isso impacta? Impacta no custo possível ou no preço que a gente deveria negociar para essas terapias. Então, eu acho que os prestadores têm um papel fundamental em participar desses registros e fornecer dados para que a gente tenha informações de
eficácia, efetividade, nesse caso, de longo prazo dessas terapias. E uma vez que os prestadores participem desse processo, eu acho que eles passam a ser viabilizadores de algo que a gente fala muito, mas tem dificuldade de implementar, e aí a doutora Renata Cury, que é uma especialista no tema, que são os acordos de compartilhamento de risco. Porque essa tem sido uma alternativa que tem sido discutida, né? Dado que eu tenho incerteza sobre a eficácia de longo prazo, vamos dividir este pagamento, por exemplo, em algumas parcelas, condicionado ao paciente manter o benefício. Tá, mas como é que eu faço isso na prática, na saúde suplementar? E eu acho que o prestador pode intermediar esses projetos e esses contratos entre a indústria e as operadoras, isso pensando especificamente na saúde suplementar, que não tem um pagador único, como tem o SUS, tendo aí o Ministério da Saúde nesse papel. E por último, reforçar um ponto que o Dr. Nelson trouxe, que o João também falou, relacionado à pesquisa. Eu acho que sim, e esses centros de referência que eu menciono, que a gente precisa ter no cenário de terapia avançada, eles precisam ser atores e precisam ser atuantes no cenário da pesquisa clínica. Porque por mais que a gente, e eu já participei de alguns debates sobre isso, que a gente fale, a pesquisa não era para a pesquisa ser um caminho de acesso. Eu até entendo, mas num país com pouco recurso como o Brasil, a pesquisa é um caminho de acesso. Então, se a gente consegue viabilizar uma participação mais ampla dos nossos centros nacionais em projetos de pesquisa, e aí eu estou falando até de projetos de pesquisa financiados pela indústria, a gente já cria um canal antecipado de acesso. E também existe um espaço muito importante para projetos como o Dr. Nelson mostrou, que são o que a gente está chamando de realmente CAR-T acadêmico, mas que seguem o mesmo rigor dos CAR-Ts manufaturados pela indústria. E quando eu falo disso, as pessoas me falam assim, mas não tem escala. Eu até entendo que não tem escala, mas tem um espaço para essa coexistência, e eu acho que a existência do CAR-T acadêmico, com essa expectativa de custo muito inferior do que tem hoje comercialmente disponível, vai gerar uma concorrência saudável que vai pressionar o mercado a rever o preço dessas terapias. Então, acho que tem um papel fundamental dos prestadores em desenvolver esses projetos de pesquisa. E a gente sabe, inclusive, da mobilização do Ministério da Saúde e dos órgãos de fomento em financiar projetos desse tipo. Por quê? Porque existe a expectativa de que a gente possa ter, pelo menos, uma parte da demanda nacional atendida por essa produção local. E, para fechar, sobre essa questão do CAR-T acadêmico ou da produção nacional, eu também acho que a gente precisa ter uma visão estratégica nacional de quais são os principais desenvolvimentos que a gente deveria fazer, né? Do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que pensar em infraestrutura necessária para atender aos pacientes que têm a demanda, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, também eu acho que a gente precisa dessa visão estratégica do que a gente vai conseguir ter autonomia nacional, o que a gente precisa de uma aproximação maior com a indústria para fazer uma negociação de incorporação com preços mais baixos que caibam no orçamento do SUS, mas para minimamente a gente começar a oferecer acesso para os pacientes a essas terapias de muito alto custo. E algo e aí eu acho que o Alexandre pode falar disso, né? A gente tem muita dificuldade no Brasil de falar de desincorporação. E por isso que... vocês tiveram aqui, né, uma discussão sobre isso. E a desincorporação seria super importante nesse caso. Porque qual é o receio hoje das fontes pagadoras, aí pensando público e privado? Como uma vez que eu incorporo, eu nunca mais desincorporo, mesmo se a gente reunir evidências mostrando que aquele produto, na vida real, não era tão efetivo quanto se prometia no estudo clínico, eu não vou conseguir excluir ele da cobertura. Então, eu tenho que ser muito, muito cauteloso antes de fazer uma incorporação, sob risco de que eu nunca mais consiga excluir um produto que não foi, na prática, custo-efetivo como prometia. Então, eu sei que é um desafio, e tanto no SUS quanto na saúde suplementar, a Conitec e a ANS recebem muitas críticas quando tentam desincorporar algo, mas é um caminho que a gente precisa percorrer. E, de novo, se a gente começa a ter dados de mundo real para subsidiar essas decisões, fica muito mais técnica a discussão, né? Porque não é uma questão de eu acho que é bom ou não acho que é bom na prática. Não, eu tenho aqui dados que comprovam quais são ou não efetivos e que estão entregando o resultado esperado para os pacientes. Então, acho que essa era a contribuição, depois a gente volta para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa.
Então, eu vou passar a palavra, então, para o doutor Alexandre Fioranelli, que é diretor de normas e habilitação de produtos da ANS. E ele vai falar sobre um assunto extremamente importante no momento atual do uso do carticel no Brasil, principalmente do carticel comercial, que é a posição da ANS no acesso a terapias avançadas na saúde suplementar. Por favor, Alexandre. Muito obrigado. Alô, alô. Alô. Oi. Obrigado, Nelson, pela palavra. Prazer estar com os senhores e senhora aqui nessa mesa. Obrigado pelo honroso convite e de estar hoje aqui representando a agência. Além de diretor, eu também sou cirurgião vascular aqui de São Paulo, na Santa Casa aqui de São Paulo. Queria agradecer a presença da Ana Martins, que é muito conhecida pelos senhores. Ela é a gerência geral dentro da agência responsável pelas incorporações de tecnologia. É um privilégio estar nesse evento para falar de terapias avançadas, para falar todos juntos contra o câncer. É um assunto muito importante. A própria OMS publica que em 2050 a gente vai ter um dobro de número de diagnósticos de cânceres no país, e infelizmente a gente acaba fazendo parte, ou vai fazer parte dessas estatísticas. Então é um evento muito importante. Eu peço desculpa para a comissão que ontem não pôde participar de uma outra mesa que também tratava sobre esse assunto por motivos de força maior, inclusive relacionado a esse tema de uma cirurgia de câncer da minha esposa. Eu queria, antes de responder essa pergunta, Nelson, difícil, eu queria levar os senhores a uma retrospectiva de onde nós estávamos, onde nós estamos e aonde que eu acho que a gente precisa caminhar para a gente responder essa pergunta. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente tinha uma situação semelhante que eu acredito que a gente viva hoje em dia. Existia uma expansão muito importante, intensos processos relacionados a tecnologias pós Segunda Guerra Mundial. Então existia um avanço tecnológico, científico muito grande. Os países começaram a se ver diante dessa dificuldade e havia necessidade de desenvolvimento de uma metodologia, ou de uma técnica, ou de uma política para poder lidar com essa situação que se vivia pós Segunda Guerra Mundial. O objetivo era garantir segurança, eficácia e efetividade para esses pacientes frente a essa avalanche de tecnologias que se dava pós a Segunda Guerra Mundial. Foi criado a ATS, que é uma ferramenta de avaliação de tecnologia em saúde, que eu acredito que todos os senhores aqui tenham conhecimento disso. Principalmente a Europa Ocidental, países com uma medicina, uma saúde pública, cobertura universal, Inglaterra, Suécia, Holanda, começam a se utilizar dessa ferramenta em larga escala, e a partir de então, nessas últimas 4 décadas, houve uma ampliação e uma difusão dessa ferramenta chamada TS. Ela passou por 3 fases importantes. Primeiro, o fortalecimento do campo científico, evidência científica, que a gente acredita que é a base para todo esse processo. Depois, uma legitimização dessas políticas e, posteriormente, uma institucionalização e uma disseminação ao longo do mundo, e tudo isso demorou 4 décadas. Nesse período inicial dessa ferramenta chamada ATS, houve uma legitimidade baseada em 2 pontos. O desenvolvimento de metodologias baseados em conhecimento científico levou à legitimidade na conduta frente aos gestores, na decisão de incorporação ou não de incorporação de tecnologias, tentando neutralizar ao máximo os potenciais conflitos de interesse
que toda a sociedade tem frente a essas incorporações de tecnologia. Houve uma expansão. Hoje tem pelo menos 55 agências no mundo que utilizam dessa ferramenta. Existe uma rede internacional de avaliação de tecnologias que é a INATA, que a agência, com orgulho, faz parte, inclusive faz parte da comissão científica de congresso, onde essas agências trocam informações, trocam experiências frente a dificuldades que existem em relação a essas incorporações. Eu vou me fazer valer de uma frase publicada por Novaes em 2020, em que as agências, através da utilização dessa ferramenta chamada ATS, pôde propiciar ampliação e acesso para os pacientes. Trouxe uma equidade, trouxe uma sustentabilidade para o setor, conseguiu oferecer uma melhor alocação desse dinheiro frente a essas nossas tecnologias. E ele define: a ATS é um exemplo de política que fundamenta sua legitimidade e força na neutralidade do conhecimento científico. Entretanto, fazendo um paralelo do início da minha fala, hoje a ATS vem sofrido e vem sido desafiada. Ela vem ter sido desafiada em relação a tudo isso que a gente começa a discutir e que a gente vem discutindo ao longo dos anos. Desenvolvimento científico, tecnológico e cada vez mais inovador na saúde e mudanças de toda a sociedade. Procedimentos e metodologias tradicionais que essa ferramenta utiliza começam a ser desafiadas. Elas não têm se mostrado capazes de aprender o valor social relacionado a essas tecnologias. E aqui eu falo principalmente de doenças raras, hoje são quase 8.000 catalogadas, e cada vez mais dentro da agência a gente se depara com a dificuldade de fazer avaliações cada vez mais nichadas, com um número muito pequeno relacionado a essas tecnologias. Portanto, há necessidade sim, como agência, como setor, de a gente desenvolver e discutir uma metodologia mais profunda relacionados a esse desafio que é posto para a gente. A gente vai ter que entrar na discussão entre a dimensão científica, acadêmica, que foi estruturada ao longo dessas últimas 4 décadas, e colocar nessa equação o valor social. Eu entendo que tem que entrar nessa discussão a bioética como uma ciência que vai ser capaz de compreender esses desafios que vêm por diante. Vamos precisar construir ou uma ponte ou um caminho baseado nesses valores que eu disse aqui para os senhores, que vai ter que respeitar a demanda individual ou uma demanda de pequenos grupos que não são tão pequenos quando a gente faz essa avaliação, sem comprometer o atendimento e as necessidades de grandes parcelas da população. Ela vai ter que ser essa nova ATS, um interlocutor, um negociador entre uma ação política, uma ação social, tudo baseado em evidências científicas e desfechos que a sociedade precisa fazer. Eu só entendo um caminho que a gente, como Brasil, possa começar a evoluir e dar um passo. A gente já tem debatido, a gente já tem discutido, a gente já tem falado em meios de comunicação, em outros eventos, e eu convido os senhores, inclusive, a participar. Nós vamos fazer um fórum de debate no Rio de Janeiro, dia 7 ou 8 de novembro, onde a gente vai discutir com muita seriedade a criação de uma agência única de avaliação de tecnologia para o nosso país. Eu entendo que uma agência única vai poder dirimir todos esses caminhos tortuosos que nós vamos precisar trilhar, vai poder entrar com a bioética, vai entrar com um fator político que é importante, político de decisão, de política de saúde que vai ter que ser feita para o país,
Vanessa já tocou num tópico, e eu poderia aqui discorrer muito mais tempo da importância desse assunto de uma agência única, de desfechos, de setores que seriam mais responsáveis por fazer determinados procedimentos, e eu entendo que só uma agência única, podendo avaliar o Brasil, os pacientes como únicos, brasileiros, e não SUS, e não saúde suplementar, a gente vai poder sim encaminhar, e aí, Nelson, poder daqui a um tempo, chegar a uma resposta de como a gente vai dar acesso para essas novas tecnologias que vão vir, que são importantes para a sociedade em vir. A ANS em nada é contra tecnologia, nada em contra terapia avançada. A gente deu um parecer, que foi uma nota técnica, e houve uma discussão. Esse processo está sendo judicializado, e a gente está aberto à discussão como sociedade, como agência. A gente não é contra absolutamente nada. O que a gente quer, de que maneira a gente pode evoluir como um todo, para que a gente não fique sempre numa discussão, sempre correndo num círculo, ao invés de virtuoso, num círculo vicioso. Então, eu entendo que é por aí o caminho que a gente precisa construir essa ponte. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelas suas considerações. Na ordem aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Caterine Moura, que é médica sanitarista, CEO da Abrale, e que vai falar, obviamente, aqui sobre a visão do paciente com relação às terapias avançadas. Obrigada, doutor Nelson. Eu achei que eu fosse ficar por último. Você quer trocar? Acho que eu quero. Tá bom. Você me permite? Então, você sabe que eu também achei isso, eu só não quis era trocar aqui, mas eu também acho que... Não é golpe, não então, é porque eu gosto de encerrar, não. Mas é porque eu acho que aqui vai fazer mais eu gosto da sentido. ideia. Tá bom. Então, eu vou convidar a doutora Renata Cury, da Interpharma, que é diretora de acesso ao mercado da Interpharma, para falar sobre a visão da indústria farmacêutica nesse tema. Obrigado. Obrigada. Está funcionando? Bom, primeiro queria agradecer o convite da Abrale, na pessoa da Caterine, ao senhor pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Agora, já passei pelo TJCC com chapéus diferentes, como Fiocruz, como consultora, e agora como diretora de acesso da Interpharma. Eu fiz algumas anotações, mas eu me sinto um pouco num papel de fazer alguns comentários do que foi feito que diz respeito à indústria, até porque o meu tema é muito amplo. O que me pediram foi para falar qual é a posição da indústria no que diz respeito a esse tema. Então, eu queria começar primeiro falando de preço. Acho que é um desafio falar de preço agora nessa posição do setor privado. Realmente, quando aparece um preço alto desse, é algo que merece um direcionamento. Não é alguma coisa que a gente tenha que escapulir, ou deixar de falar, ou deixar por último, ou falar de forma rápida. Isso é uma coisa que precisa ser enfrentada. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações. Eu concordo com a Vanessa que deve haver um estímulo à concorrência, parceria para desenvolvimento, coexistência para suprir todo o mercado. Mas eu gostaria de discutir um pouco, com base nas evidências que a gente já tem, e é claro que não são todas, toda a coleta de evidências de preço e de valor de tecnologia ainda está na sua primeira infância no mundo, e não é diferente do Brasil, mas diante das evidências que a gente tem, essa composição do preço que se dá à belíssima iniciativa do Bonamino na Fiocruz e do Einstein, ela não necessariamente corresponde à realidade de preços. A gente não leva em conta um suporte público, e a ministra Carmen Lúcia fala muito isso, que a gente tem a impressão que aquilo que se dá pelo governo é de graça. E por que a gente faz isso? Porque na composição do preço, dos custos, das despesas, a gente não leva em conta, por exemplo, quanto custa um escritório de transferência de tecnologia para uma instituição pública. Quanto custa o investimento em pesquisa básica. Quanto custa a importação.
quanto investimento veio do Brasil e internacional, das aplicações dos seus cientistas, e que são investimentos a fundo perdido. Então, eu acho muito importante que haja um parâmetro de preço daquilo que é produzido no Brasil e daquilo que é produzido pelo setor público e pelo setor privado, mas é muito importante que a gente tenha parâmetros claros. Na minha experiência no setor público, foi muito difícil capturar e incidir no preço de um desenvolvimento tecnológico o valor da luz, do homem-hora, do desperdício. Isso é algo que a gente também precisa enfrentar, assim como o preço, com muito cuidado, porque a gente quer evoluir para um país onde a ciência e as evidências são valorizados. Mas eu não posso deixar, na medida que a gente está questionando que tipo de acesso a gente quer para uma potencial terapia que pode mudar o curso da vida dos pacientes de uma forma drástica, pode, a partir dos dados que vão ser coletados, pode vir. Eu não posso colocar o preço em xeque sem uma evidência clara. Aí sim a gente vai discutir preço. O preço que está sendo colocado aqui pelo Dr. Nelson leva em conta o processo estabelecido institucional pela CEMED. O preço que foi apresentado aqui, os primeiros das empresas que fizeram registro no Brasil, e felizmente fizeram e submeteram um dossiê para preço, seguiu fielmente aquilo que foi determinado pelo governo. Evidente que há ajustes a serem feitos, e a gente está trabalhando nisso, na renovação da resolução da CEMED. Mas a discussão não pode ser enviesada. Eu não posso ficar usando à torta e à direita o preço mais caro do mundo, porque eu não estou comparando, por exemplo, com o custo de transplante. Eu não tenho evidências para dizer, efetivamente, em 5, 10, 15, 20 anos, que a Vanessa disse, eu não sei a longo prazo o quanto esse tratamento vai de verdade ser eficaz ou efetivo, o quanto isso tem de economia para o país. A gente não tem esse dado. Então, lançar que o preço é muito alto, por si só, não é uma base suficiente para a gente revisitar preço. É importante enfrentar a questão do preço, do impacto orçamentário, do quanto tem sido cobrado, eu não discuto, mas a gente precisa fazer isso com bases transparentes e com critérios iguais. A gente não pode comparar laranja com banana. É evidente que um desenvolvimento no setor público, que tem seus subsídios, que tem seu modo de prestação de contas, que tem a sua equipe que é aproveitada para todas as instituições, que tem diversas parcerias para que aquele desenvolvimento tecnológico funcione, que nem sempre está contabilizado no processo de desenvolvimento tecnológico, pode parecer muito mais barato. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de fazer, que a gente tivesse uma discussão de preço, sim, mas uma discussão honesta, a partir de uma ideia de que há um processo institucional e de que há tratamentos diferentes, e, felizmente, porque a gente acumula conhecimento, a gente cria desenvolvimento nacional, a gente pretende ser autônomo como país, menos subjugado às tecnologias internacionais, mas isso, sim, tem um impacto no preço. O preço final parte de um princípio de subsídio, de apoio, de uma política nacional de desenvolvimento nacional. Aí, sim, a gente começa a falar de preço. E faltando esse terceiro elemento que eu disse, que são as evidências de economia para o país a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão diz respeito a essas parcerias. Então, eu venho falando desde a Fiocruz, e lá eu recebi as minhas críticas, e continuo falando agora no setor privado. Não é que a gente não tem um espaço para negociação ou para discussão. A gente tem um espaço quase hostil para discussão. Não é que não há um espaço para negociação. A gente olha o processo de ATS, por exemplo, estabelecido
no governo, o qual a gente preza muitíssimo como Interfarm, como setor privado, porque se você está trazendo uma inovação para o país, e se você confia nisso, não espera nada menos que essa inovação seja avaliada, como o Fiorelli disse, pelos critérios técnicos transparentes e éticos. Então, vamos avaliar custo, custo-efetividade, eficácia, segurança, e eu paro por aqui, tá, João? Porque eu não sou muito boa nesses critérios, tecnicamente. Mas que seja avaliado. Quando a gente olha um processo de avaliação, e a gente percebe que a possibilidade que a indústria farmacêutica tem de propor para o governo um abatimento no preço e tornar aquela tecnologia acessível é a consulta pública, tem alguma coisa que não está funcionando aí. Se o foro, se o espaço democrático republicano de negociação entre o governo e a indústria farmacêutica é a consulta pública, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Então, esse lugar de negociação, ele não deve estar aqui nas palestras repetidamente tomando o tempo dos senhores. Ele tem que ser estabelecido de uma maneira formal, transparente, institucional, onde a indústria pode sentar e dizer, olha, eu posso abater o preço aqui para tal paciente, para tal subgrupo, eu não posso pagar assim, não aceito esse pagamento, parcela, como deveria se dar em qualquer país que se pretende desenvolvido e autônomo. Eu não posso falar em desenvolvimento tecnológico, em subsidiar o país, e não tenho uma conversa com as empresas multinacionais ou do setor privado. E aí, para terminar, eu toco nesse ponto que o Fiorelli disse. Se nós estamos com uma dificuldade, e eu acho que é consenso, eu vejo Farina aqui, Caterine, já participei, em implementar o sistema que nós desejamos que seja implementado para avaliação de tecnologias em saúde no Brasil, justo, criterioso, transparente, neutro, sério, com oportunidade de negociação e com oportunidade de recurso, mas a gente está tentando avançar nesse sentido, em que momento eu vou inserir valor social e bioética? Sem, de alguma forma, Fiorelli, enviesar esse processo. Eu entendo que a gente precisa fazer minimamente, e acho, inclusive, que um processo de ATS precisa minimamente responder às perguntas sobre a tecnologia e, inclusive, as econômicas, de impacto orçamentário. E elevar uma recomendação. Priorização, planejamento, negociação de preço, aí sim, cabe a uma decisão de Estado, onde vai alocar os seus recursos, o que é prioritário, para onde vai, a partir de uma recomendação técnica que não pode ser desprezada. Agora, inserir na avaliação se essa terapia funciona, salva a vida e economiza a longo prazo, algum critério que possa ser discricionário, que possa ser vinculado ao desejo do pagador, a gente corre um risco ainda maior do que a gente já corre hoje de não conseguir inserir essas tecnologias no mercado. Então, fico à disposição para o debate. Muito obrigado pelas suas considerações. Então, agora sim, a gente vai ouvir, então, a doutora Caterine Moura, que representa a Abrale, CEO da Abrale, médica sanitarista, sobre a visão do paciente. Por favor, Caterine. Obrigada, doutor Nelson. Eu não podia perder esse painel, porque acesso e CAR-T são as duas coisas que vivem comigo. Eu durmo e acordo pensando nesses dois assuntos. E hoje de manhã eu até comentei com a equipe que eu costumo dormir escutando áudios de meditação, sabe? Aquelas musiquinhas para relaxar. E fica no automático. E eu acordei às 5 da manhã escutando uma palestra sobre CAR-T. Eu acho que entrou no playlist automático, eu escuto tanto, né, todos vocês, inclusive, que são referências, e outros colegas da BHH, hematologistas, que entrou, e eu acordei às 5 da manhã já pensando em tecnologias avançadas. Então, eu poderia falar sobre ATS, poderia dar um pitaco em coisas importantes que foram ditas aqui,
mas eu não quero. Eu quero focar na visão do paciente, porque essa foi a encomenda, né? E aí, alguns pontos para reflexão. Em 2021, eu comecei a seguir esta temática, né, de CAR-T de uma forma prioritária, sobretudo nos eventos internacionais, o americano e o europeu, né, até como uma estratégia para eu poder me apropriar do assunto. Comecei a assistir tudo transversalmente. E o que eu vi no primeiro ano que eu assisti todos os debates foram a apresentação de resultados dos estudos clínicos, né? No segundo ano, já vi um crescimento de estudos, de resultados e de parceiros da indústria investindo neste segmento. No terceiro ano, nesses mesmos eventos, tá? No terceiro ano, eu já vi uma discussão mais de indicação terapêutica e adoção precoce, né, para a primeira linha de algumas terapias do CAR-T. Né, então, eu tenho acompanhado e, em paralelo, como a Abrale participa de vários fóruns internacionais e nacionais, a gente tem a oportunidade de ouvir o relato de pacientes que já fizeram CAR-T, né, no mundo e aqui no Brasil também, e também conversar com aqueles que estariam, digamos assim, supostamente, naquele rol de pacientes que poderiam se beneficiar em algum momento do CAR-T. Então, a gente coleta essa visão e é um pouco disso que eu quero trazer aqui para reflexão. Então, o primeiro ponto é que, ao longo desses 3 anos, eu tenho acompanhado também todas as discussões de qualificação para a chegada desse momento de incorporação dessas tecnologias. E aí é qualificação dos centros de tratamento, qualificação dos processos de aprovação e incorporação, qualificação das equipes de especialistas, a qualificação da equipe multi, e ninguém está falando, ou pouco se fala, da qualificação ou preparação dos pacientes. E aí que entra, estou fazendo uma meia-culpa, né, falando da gente também, como associação de pacientes, que precisa rapidamente se apropriar, e a gente está tentando fazer isso e produzir já conteúdo, e disponibilizar numa linguagem fácil, simples, acessível, porque é extremamente importante considerar o paciente nesta equação. Eu sei que há uma tendência, uma corrida para ajeitar a casa, viabilizar acesso, discutir como que o sistema vai suportar essa incorporação, e a gente deixa o paciente para um segundo plano. Mas veja que curioso, né? O paciente que vai se beneficiar, ele precisa ter um conhecimento ampliado e precisa absorver minimamente, gente, o que é, para quem é, como é, quando, né? Ele precisa fazer um julgamento próprio para entender isso, porque isso, depois, lá na frente, vai ser essencial para a questão do acesso. Tá? A Abrale, em momento nenhum, faz coro com critérios, talvez, desmedidos, né, de discussões aí para uma incorporação ampla ou disponibilização para todos. Não é esse o diálogo. O diálogo que a gente quer fazer, tanto com a comunidade de pacientes quanto aqui nesses fóruns, é a seguinte. Primeiro, este paciente que a gente fala, não são todos, né? Segundo, não são para todas as linhas de cuidado, né? Não são para todas as patologias. Já sabemos, neste momento, o cenário dos resultados dos estudos para quais teria indicação e um potencial desfecho positivo. Segundo ponto. Terceiro ponto, dentro deste cenário, qual é o paciente elegível, né? Então, a gente está falando daquele paciente multitratado, que lida com refratariedade, com recidiva. Então, é esse o nicho. Perfeito. O que esse paciente pensa? Abrindo aqui, né? Ele não pensa em nada disso que foi dito nesta mesa, obviamente. O paciente pensa em quê, gente? Ele pensa prolongamento da vida, é uma nova chance, né? Qualidade de vida, há uma outra possibilidade para mim, né? E aí ele lida, começa, a partir do momento que a gente publica, ou sai uma matéria no Fantástico, né? Ou a gente está aqui falando para tantos pacientes, desperta nele uma expectativa.
Então, como nós da Abrale entendemos que a gente precisa colaborar nesse processo para a discussão de garantia de acesso e acesso adequado para quem pode se beneficiar no momento adequado, com muita responsabilidade. Então, primeiro ponto, ampliando a informação, né? O paciente precisa entender mais sobre a terapia. Segundo ponto que eu queria trazer para reflexão, eu, nos meus olhos, não sendo especialista, né, doutor Nelson, mas conversando com vários, e há 3 anos estudando bastante o que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto fora dele, o Brasil está muito bem posicionado no cenário global, em termos não só de investimentos nacionais, né, para desenvolvimento in-house dos produtos de Cartier, como também no próprio posicionamento e protagonismo, eu acho, do governo, né, nesses diálogos para aprovação e incorporação dessas tecnologias. Outro ponto, percebo aqui um ambiente muito mais democrático de diálogo, tá? Tanto com as sociedades médicas, que são fundamentais, você falou a palavrinha mágica aí, prescritores, e é isso, né? O paciente jamais vai ter acesso se não tiver o profissional indicando esta terapêutica, então, dialogar com a comunidade médico-científica é fundamental, e também com as associações. Isso não é comum, né? Eu tenho participado de fóruns internacionais, tanto de ATS quanto de terapias avançadas, e as comunidades de pacientes não têm esse espaço de diálogo. Então, a gente precisa aproveitar o contexto nacional, tanto do diálogo ampliado, quanto dos investimentos nacionais que estão sendo feitos. Eu concordo com a Renata e com a Vanessa, no ponto que foi dito de estímulo à concorrência. Isso também não é o contexto da maioria dos países, né? Não é. Então, quando eu estou lá fora, representando a comunidade de pacientes, né, com cânceres hematológicos, falando sobre essa temática de Cartier e tendo interação com outras associações, eles ficam espantados de termos aqui iniciativas nacionais consistentes, né, para desenvolvimento de produtos nacionais e também um diálogo ampliado, público, sobre as terapias avançadas. Isso é um ponto positivo, a gente não pode deixar isso esmorecer. E trazer o paciente para esse debate é super importante, porque aqui há um tema que a gente precisa, é um diálogo difícil, né? Mas a gente precisa trazer para a mesa. É a história do valor em saúde, né, gente? Valor para quem? Porque pode ser valor para muita gente, mas valor para o paciente, para este paciente, não é todo paciente, para este paciente, né, sem outra alternativa, sem resposta, sem perspectiva, diante do anúncio de uma potencial oportunidade de desfecho positivo, valor para ele é ter o acesso, né? Então, a gente precisa decidir de que ponto de vista a gente vai valorar saúde, né, para trazer nessa discussão de ATS, de incorporação, de precificação e tudo isso. Agora, quero deixar uma mensagem positiva, porque é assim que eu estou sentindo este tema, tá? Tanto porque estou comparando com cenários internacionais, quanto porque acredito que os pacientes vão ser, sim, bem informados e também vão adotar um posicionamento, uma postura, tanto participativa como colaborativa. E, para fechar, quero deixar a seguinte provocação. Quando a gente explica para um paciente, né, a gente como médico, ou como líder de uma associação, ou como qualquer profissional da área da saúde, se você explica para o paciente que ele não tem indicação terapêutica, nem preenche critérios de elegibilidade para uma determinada terapêutica, ele entende. Correto? Qualquer um que é da área da saúde aqui sabe, né? Dificilmente o paciente não vai compreender. Se ele tem informação e o seu médico, sua equipe que cuida dele, explica que ele não está elegível àquela terapêutica, ele vai compreender. Agora, difícil mesmo é explicar para o paciente que ele preenche os critérios, mas ele não tem acesso a uma terapêutica existente. Então, eu vou deixar vocês com essa reflexão e pensar como que a gente quer contar essa história para os nossos pacientes. Mas eu acredito que, muito em breve, esse acesso vai ser ampliado. Não tem como voltar. A gente vai achar uma equação viável. Obrigada.
Bom, antes da gente abrir para perguntas, eu queria fazer algumas considerações só para fechar essa parte aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: a primeira vez na minha vida que preço foi discutido foi em torno do ano 2000, quando surgiu uma droga para leucemia mieloide crônica, que chamava imatinib, que é o Glivec, e que ela extrapolou qualquer tipo de preço praticado por qualquer remédio no mundo. E nessa ocasião, esse remédio custava $5.000 por mês para um paciente ser tratado para o resto da vida de leucemia mieloide crônica. Obviamente que hoje isso caiu, o preço hoje é outro, não é? Passou-se o tempo, mas naquela ocasião, 100 médicos no mundo inteiro, capitaneados por um médico chamado Raghuv Kantarjian, que até hoje é o chefe da leucemias do Hospital MD Anderson nos Estados Unidos, escreveram um artigo e publicaram. Eu fiz parte desse grupo, daqui do Brasil, se não me engano, fui eu, o Carmen, o professor Pasquini, e nós escrevemos um artigo publicado na revista Blood, que era levantando a questão que está sendo discutida aqui, que é como resolver a questão de medicamentos caros. Quer dizer, não dá nem para comparar o preço do Glivec na época com os preços do que nós temos hoje. Mas, na ocasião, o que se propunha no final do artigo, aqueles que quiserem ler, por favor, procurem na revista, porque é muito interessante. Ao final do artigo, ele estimulava isso que nós estamos fazendo aqui. Não é? Ele dizia assim: há necessidade de sentar o governo, a fonte pagadora, a indústria, o prestador e o paciente para uma discussão ampla de acesso à medicação. E nós estamos fazendo isso agora, quer dizer, passaram-se 24 anos, não fizemos nada nesses 24 anos nesse sentido, eu nunca presenciei nada dessa ordem, e espero que essa reunião não termine aqui, né, que ela continue. Mas eu queria ressaltar algumas coisas. Temos legislação. Né? Legislação, a Anvisa botou um ponto extremamente importante em segurança do paciente e eficácia das medicações, senão elas não seriam aprovadas, em primeiro lugar. Sejam elas de caráter acadêmico, se nós vamos chamar assim, ou sejam elas de caráter comercial, nacional ou multinacional. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu achei extremamente importante, que foi levantado aqui pela Vanessa, é que eu não acho que tecnologia desse tipo deva ser aplicado amplamente. Precisa ter centros de referência. Né? A mesa anterior estava sendo falado sobre transplante de medula óssea e teve um ponto chamado equidade regional, que era ter centros de transplantes em todos os lugares. Eu acho que depende da complexidade. Se você vai fazer um transplante autólogo, que é simples, você pode fazer em qualquer lugar, mas se você vai fazer um transplante não aparentado, haploidêntico, talvez você tenha que ter centros de referência para fazer isso. O terceiro ponto que foi levantado aqui é essa discussão entre o centro que executa com a fonte pagadora. Né? Esse tipo de negociação ela tem que existir, tem que ter partilhamento de risco. Né? E a nossa instituição está praticando isso através, inclusive, da diretoria da Vanessa, em reuniões com as indústrias farmacêuticas para tentar realmente partilhar esse risco, porque para a gente poder oferecer maior número de transplante, de CAR-T para todos. Né? E aqui foi levantado também, na questão da Agência Nacional de Saúde, que é uma questão de bioética. Né? Quer dizer, se a gente for levar essa questão de bioética a fundo, a primeira coisa que nós vamos ver é que aqui no Brasil nós temos 3 tipos de pacientes. O que pode pagar, que tem acesso a qualquer tecnologia. O que tem plano de saúde, que depende do que a ANS cobre ou não cobre para ele ter acesso. E o paciente do SUS, que recebe outra medicina. Quer dizer, eu acho que em termos de bioética, isso não passa, no mínimo contexto de nada. Quer dizer, você ter
3 tipos. Então, o levantamento que ele colocou aqui, disso levar para uma discussão mais ampla, de não ser uma discussão o que é suplementar, o que é público, mas ser a discussão da tecnologia como um todo, eu acho de uma visão incrível. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. E o outro problema com relação a preço que aqui foi levantado, eu não acho que a questão é preço. Eu acho que a questão preço ela pode ser discutida, eu acho que ela é acertada, à medida que for passando o tempo, vai tendo concorrência, como aqui foi colocando, a tecnologia vai ficar mais... Eu acho que tem que conviver os dois modelos. A Barcelona é um exemplo disso. Em Barcelona existe um amplo sistema de Cartier acadêmico associado a um amplo sistema comercial de produtos. Quem ganha com isso é o paciente, porque ele tem acesso sempre ao produto que ele precisa. E finalmente, foi muito bem colocado aqui a questão do paciente. Eu queria destacar aqui que o paciente precisa ser informado, sim. Cartier não é uma panaceia. O paciente pode morrer de Cartier. E nem sempre ele tem essa informação, não é? E muitas vezes ele vem buscar o procedimento. Eu brinco com meus pacientes de transplante que eu só faço transplante para quem me pede por favor, depois que eu conto tudo que um transplante representa. Cartier tem que ser a mesma coisa, quer dizer, o paciente tem que estar instruído para poder ter esse coisa. Então, eu acho que cumpriu-se, eu espero que a gente possa fazer um resumo disso por escrito. Hein, Caterine? A gente podia sentar aí, escrever, passar para todo mundo, para ter um documento onde todo mundo possa opinar. E eu queria agora, rapidamente, passar para algumas questões que foram levantadas aqui pelos pelas pessoas que aqui estão presentes. Eu vou escolher algumas, porque a gente está em cima da hora, tá, gente? Então, tem uma aqui do Davi Corrêa Diniz, que ele diz em qual momento é indicado a terapia ao paciente, se já existem fatores recorrentes colaterais e se o paciente pode ser submetido a outras terapias simultaneamente. Então, eu vou eu mesmo responder essa questão. A gente hoje tem indicado, como disse a Caterine, hoje nos pacientes ainda, o que está aprovado são em pacientes avançados, mas as pesquisas já estão trazendo o Cartier cada vez mais próximo, aplicações mais precoces. Já existem efeitos colaterais recorrentes? Existem, efeitos graves. Um é uma síndrome de liberação de substâncias inflamatórias, que o paciente pode morrer disso, ele vai para a UTI, pode ser entubado e outras coisas desse tipo, e alterações neurológicas. Inclusive, agora está sendo descrito o parkinsonismo em pacientes a longo prazo com esse tipo de terapia. Então, existe sim. Depois tem a pergunta do Daniel: qual é o papel do Centro Formadores para divulgação de educação, acesso a outros centros com número limitado? Qual é o papel da descentralização do conhecimento médico e tratamento do paciente? Você quer responder a questão da educação, Caterine, do paciente? Acho que você já tocou nesse assunto, mas se você quiser só reforçar. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês, né? Eu também acredito que isso precisa ser um esforço conjunto. Então, como nós estamos fazendo, né? Como que a gente está contribuindo com o processo de educação ao paciente, com o apoio, né, da sociedade médica, né, da BHH, porque não tem como a gente fazer esse processo, né, sem o embasamento médico, técnico, científico. Então, a gente faz em parceria, disponibiliza alguns materiais para os pacientes, promove alguns debates e tem também conteúdo que fica disponível para a educação à distância. Né? Mas a gente está discutindo agora como tornar isso ainda mais fácil e acessível, tá? Em diferentes formatos. Então, em modelo de podcast, de áudio, de até rádio. A gente tem feito uma agenda importante para disseminar conteúdos também em rádio, todas as mídias, né, gente? E alguns eventos que nós promovemos, a gente convoca também pacientes, lideranças, ativistas, né, também na área de oncoemato, para poder formar multiplicadores. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo no momento. Há planejado uma série de materiais
tudo depende dos apoios que a gente vai ter, né? Mas uma série de materiais também específicos com essa temática de terapias avançadas, e o Diálogos em Oncologia, que é um evento que a gente faz híbrido, circula pelo Brasil, para poder levar mais informação aos pacientes e às associações de pacientes também. Então, a gente tem empenhado bastante tempo e dedicação para isso. Um outro grande desafio, que eu acho que, para fechar, é conseguir fazer um mapeamento da jornada do paciente em CAR-T para explicar ao paciente, né, o que ele vai enfrentar, caso ele tenha indicação para essa terapêutica, porque ele precisa compreender que é uma nova terapêutica, que é uma nova jornada, né, que tem desdobramentos, depois que tem uma etapa de monitoramento, né, que as reações adversas são distintas, que há complicações a longo prazo, enfim, tudo que está inserido na jornada, mas uma jornada contada na perspectiva do paciente, inclusive com os impactos, né, na vida, os impactos emocionais, enfim, que rede de apoio que ele precisa ter, e não com foco na jornada de cuidado técnico, terapêutico em si. Tá? É uma forma da gente complementar a informação para a educação ao paciente. Tem uma pergunta, eu vou só fazer mais 2 perguntas, por causa do tempo, e depois eu vou pedir que aqueles que tenham perguntas façam diretamente aos expositores. Tá? As 2 próximas perguntas, uma é da doutora Anise Yamaguchi, que pergunta para a Anvisa, para o João, então, essa pergunta: em que momento podem ser liberadas os CAR-T CD19 para venda como produto, quando eles partem de células acadêmicas? Certo. Então, esses produtos, eles são medicamentos, é o primeiro ponto, né? São medicamentos, então eles são desenvolvidos, passam por fases clínicas, né? Tem todo o processo de desenvolvimento, falei para vocês, adaptados a esse tipo de desenvolvimento. E quando eles comprovam, né, que são eficazes, seguros, e o processo de produção ele é robusto, reprodutivo, você então é emitido para a Anvisa um dossiê, ela avalia esses resultados globais, e aí há um processo de aprovação para uso comercial. O que é muito importante, e que o Brasil passa a ser, nesse momento, um país interessante, e é importante que todo mundo compreenda, até alguns anos atrás, nós fazíamos muita pesquisa clínica com medicamentos convencionais, numa fase bem avançada, fase 3, a gente chama assim, né? Uma fase onde você tem muito conhecimento, já tem muita robustez, você está só confirmando, você repete testes para confirmar tudo que você pensou e veio verificando nos testes anteriores. O Brasil passa a ser, não só em terapia avançada, mas em outros processos, pelo desenvolvimento que o Brasil tem feito, para também executar aqui ensaios clínicos iniciais, que a gente chama exploratórios. E antigamente era fase 1, fase 2, hoje a gente chama exploratório porque são as fases iniciais, né? Pode ser o fase 1, fase 2, fase 3, enfim, misturado. Nesse momento, você está desenvolvendo pesquisa ainda. Por isso que a gente, no mundo regulatório, a gente gosta de essa questão de separação de acadêmico, e isso tudo é um desenvolvimento, né? CAR-Ts acadêmicos, processos acadêmicos, todo o processo, por exemplo, que hoje é comercial, ele nasceu na academia. Ele nasceu dentro de uma universidade, depois, né, a indústria vai desenvolvendo aquilo. Mesma coisa está acontecendo. O que está acontecendo no país, e não só no Brasil, em outros países, é que muitos centros que têm uma vocação pequena para ser produtores pequenos de células, ou que têm uma experiência, ele também está tentando produzir esse tipo de medicamento dentro das suas características, né? Mas eles vão ter que responder, vão ter que desenvolver, vão ter que ter dados para comprovar se é seguro, se é eficaz, de qualidade, para entrar no processo de registro. Eu queria aproveitar, só para finalizar também a fala, muito importante a fala da Caterine, quando ela diz que é importante o paciente conhecer. A gente tem feito um movimento para que os gestores e o Ministério da Saúde como um todo, os compradores, conheçam esse tipo de registro. Como é que esse produto foi registrado? Como vocês levantaram, né? Como é que foi o processo de desenvolvimento e por que ele foi registrado? Porque, eu repito de novo aqui, é diferente do registro que foi feito convencional. E é muito importante, principalmente para o prescritor, para o médico e para o paciente também, essa visão que a Catarina colocou. Não sei se vocês sabem isso, os médicos sabem,
Existe muito uma questão de um medicamento, quando ele está muito tempo no mercado, você já conhece bastante, existe chamado uso off-label. A gente nem comenta isso aqui nesse momento para esse tipo de produto. Então, não dá para sair da prescrição definida e estudada. Por quê? Porque ele está sendo monitorado ainda em longo prazo. Você precisa conhecer bem esse processo. E a gente tem visto isso, porque a gente acompanha muitos movimentos de judicialização para indicação em populações onde não foi estudado. Você nem sabe como é que vai ser essa população. Em produtos, por exemplo, em que foi registrado, estudado para pacientes de, sei lá, de 6 a 8 anos e médicos prescrevendo para 18 anos, 19 anos. Então, eu chamo a atenção para isso, para que todo mundo saiba disso. É um registro diferente, a aprovação ela é condicionada, e a aprovação precisa de monitoramento de longo prazo. Então, o conhecimento do paciente nesse sentido é muito importante também. E assim, a gente está acompanhando, está esse movimento do desenvolvimento nacional. Ele está sendo acompanhado de perto pela Anvisa, assim como também o registrado, pessoal. O registrado também está sendo acompanhado a longo prazo pela Anvisa. Inclusive, eu quero convidar vocês aqui, nós vamos fazer um movimento de chamar os pacientes também. Tá bom. Nós estamos agora fazendo um movimento, porque a Anvisa registrou os primeiros produtos em 2020, né? Então, nós temos anualmente feito avaliações, como é que estão esses dados, a gente chama de dados de vida real, né? Como é que ele está agora depois que foi aprovado? Obviamente, nós temos muitos dados internacionais, poucos dados nacionais, porque nós temos poucos pacientes brasileiros. Mas agora nós vamos fazer um movimento de publicização desses dados, de relatórios anuais, vai ser publicado no portal da Anvisa, claro, numa linguagem para todo mundo poder entender, como é que está a performance desse produto a partir do registro. Obviamente, em modelos de monitoramento feito pela indústria, né? Ela tem obrigação. E o paciente, é muito importante saber disso, tá? Se você é um paciente de um produto que foi registrado na Anvisa, de terapia avançada, olhe com a empresa, porque ela tem mecanismos de monitoramento, tem estudos sendo feitos, então entre nesses estudos, por favor, porque é muito importante vocês serem acompanhados. Então, a Anvisa vai mostrar esses resultados, a gente está tentando fazer um fórum também para discutir, né? Mas o mais importante, um compromisso que eu faço com vocês aqui é que nós vamos colocar esses relatórios no portal da Anvisa até o final do ano. Mas depois a gente até quer fazer fóruns também para trazer essa discussão para a sociedade, tá bom? Eu acho que tem muita coisa, mas em geral é isso e obrigado pela pergunta. Bom, gente, a gente está no momento de finalização, né? Então, eu peço que as pessoas que tenham ainda perguntas, as pessoas que os procurem, né? E com palavras finais aqui, eu acho importante ressaltar algumas coisas. Primeiro, toda a indústria farmacêutica tem que reportar por 15 anos para a Anvisa os efeitos adversos e os resultados dos pacientes, né? Nos Estados Unidos, isso é feito através do Centro Internacional de Transplantes. Aqui, algumas indústrias têm procurado a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Eu até incentivo que isso aconteça, porque é mais fácil, centraliza tudo num lugar só. O segundo ponto que eu queria ressaltar é que a indicação do CAR-T tem que ser precisa. Ela tem que ter curadoria, né? Não pode ser ao acaso. Por exemplo, na nossa instituição, todo paciente que tem indicação, seja para CAR-T, comercial ou acadêmico, ele passa por um fórum de debates com vários médicos para que aquela indicação seja assertiva, né? Recentemente, eu recebi um paciente no consultório para uma segunda opinião, onde ele tinha uma indicação de CAR-T, eu tinha dúvidas sobre a indicação, eu mandei para 3 experts internacionais e os 3 achavam que não deveria fazer CAR-T naquela situação e o paciente estava em vias de judicializar para tal fato para ser feito. Então, eu acho que antes mesmo da judicialização, a coisa precisa ter curadoria, não é? E talvez essa curadoria pudesse ser até alguma coisa junto à Conitec, ou junto à ANS, que pudesse fazer esse tipo de coisa, para não ser CAR-T para todos, mas ser para os que precisam realmente, né? E, finalmente, eu queria terminar só dizendo que a questão da convivência entre o CAR-T acadêmico e o comercial, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é 80% comercial e 20% acadêmico, né? Aqui no Brasil, hoje, tem mais acadêmico que comercial, né, por causa dos estudos clínicos.
E uma coisa que traz muito orgulho para nós brasileiros é que eu tenho ido muito para a América Latina dar palestras sobre a situação do Brasil em CAR-T, e na América Latina nós somos o único país que não só tem o CAR-T acadêmico, como tem o CAR-T comercial. Então, realmente o que você disse, Caterine, quer dizer, a gente tem que continuar batalhando para a gente continuar a ser um país de ponta, né? Então, com isso, eu queria agradecer a presença de todos, a presença dos palestrantes, e prometo a vocês que nós vamos escrever esse negócio aqui e vamos publicar, tá bom? Muito obrigado.